e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Vamos pular para o mesmo versículo, capítulo 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamaram Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamasse. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e todas as montanhas da Judeia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam e conservavam em seu coração, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai nos falar sobre Zacarias. A palavra diz que Zacarias e Isabel eram tementes a Deus, eram irrepreensíveis diante de Deus, era alguém que servia a Deus independente das circunstâncias. Isabel e Zacarias, eles casaram. Naquela época, na cultura de antigamente, todas as mulheres, todos os homens deveriam ter filhos. Era a cultura. Tanto que muitos que casavam e não tinham filhos com a primeira esposa, eles tinham o direito de se casar, pegar a segunda esposa, se casarem para poder ter filhos. Fazia parte da própria cultura. Imagina, Isabel e Zacarias casaram, serviam a Deus, estava na casa de Deus, e eles oravam. A palavra de Deus diz que eles oravam incessantemente pedindo a Deus um filho. Imagina todo mês eles esperando que Deus desse para eles filhos, porque eles eram tementes, eles serviam a Deus, eles eram irrepreensíveis a Deus. Era alguém, não quer dizer que eles eram santos, porque a palavra de Deus diz que eles eram irrepreensíveis, eram os homens e mulheres. Não é que Deus não podia repreender eles em algumas circunstâncias, mas aqueles que em muitas circunstâncias Deus jamais os repreendia. Em muitas das circunstâncias eles procuravam obedecer os mandamentos do Senhor, eles procuravam estar direito diante do Senhor, eles buscavam não falhar com Deus, eles buscavam servir a Deus da melhor maneira possível. Mas passavam-se meses e eles oravam a Deus, pedindo a Deus a bênção de um filho. Faltava algo naquela casa.
Eles tinham Deus, mas faltava água, tinha uma lacuna aberta ali dentro. E eles queriam preencher, e essa lacuna se chamava um filho. Imagina a sociedade olhando para ele, vendo os meses se passarem, eles servindo a Deus e nada acontecia. Imagina eles dizendo: por que você não vai ter filhos? O seu Deus não te dá filhos? E eles permaneciam orando a Deus pedindo. Mas a palavra de Deus diz que Isabel já era avançada de idade, ela era estéril. Ele também já era velho. Então quer dizer, eles casaram e eles passaram toda a sua vida orando a Deus pedindo um filho. O motivo deles não ter alcançado um filho, o motivo deles não ter recebido a bênção, não fez com que eles se rebelassem contra Deus. O motivo deles não ter recebido aquilo que eles pediam para Deus não fez com que eles viessem a deixar de ser justos diante de Deus. O motivo pelo qual eles não receberam a bênção não fez com que eles deixassem de servir a Deus, porque Zacarias era um sacerdote. Ele permaneceu servindo a Deus. Quantas das vezes eu e você, o Senhor, nós ouvimos que a Bíblia diz que tudo que nós pedir a Deus em oração nós iremos alcançar. Que nós precisamos ter fé, colocar nossa fé em ação. Imagina eu e você de joelhos dobrados pedindo para Deus há anos uma bênção. E se passam os meses, se passam os anos, se passam os dias, e você vai envelhecendo e a bênção não chega. A promessa não chega. E você diz: Senhor, mas eu estou te servindo, eu te sirvo da maneira correta, eu te sirvo, eu não sou falha com o Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu sou fiel no dízimo, nas ofertas, eu sigo os mandamentos do Senhor, eu não adultero, eu não prostituo, eu não tenho feito coisas que não te agradam, Senhor. Eu sou humana, sou pecadora, mas eu tenho fugido da aparência do mal, mas as bênçãos não vêm. Será que é fácil conviver com o silêncio de Deus? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor só respondeu a Zacarias na sua velhice. Ele só respondeu a Isabel na sua velhice. A Bíblia não diz quantos anos Isabel e Zacarias passaram pedindo a Deus, esperando a promessa de Deus. Não diz quantos anos foram. Mas se eles casaram e continuaram esperando, é porque foram muitos e muitos anos. Não é fácil conviver com o silêncio de Deus, mas também o silêncio dele não quer dizer que ele não vai operar. O silêncio dele não quer dizer que ele não vai fazer. Porque antes mesmo que ele nos entregue algo, ele já projetou, ele já tem formado. Ele só não vai nos entregar se não for o momento. Sabe, de repente, se o Senhor entregasse um filho para Zacarias e Isabel, eles não iriam servir a ele como eles serviram. Se o Senhor entregasse o filho para Isabel e Zacarias no tempo a qual eles queriam, de repente eles não iam ser como eles foram. O Senhor, Ele me conhece e te conhece. Ele sabe a hora certa de me entregar uma promessa e te entregar. Por isso que nós precisamos buscar mudar o nosso interior, buscar a ser mais próximo de Deus, buscar ter profundidade com Deus. Porque Ele sabe exatamente quem somos nós. Eu e você podemos dizer assim: Senhor, se o Senhor me entregar a bênção que eu estou pedindo, eu nunca vou sair da Tua presença. Senhor, se o Senhor me entregar a bênção que eu estou pedindo para o Senhor, eu vou descer nas madrugadas, eu vou te orar, eu vou orar. Senhor, se o Senhor me entregar a bênção, eu vou orar 3 horas da manhã, eu vou jejuar, vou me consagrar. Mas o Senhor sabe, se Ele te entregar a bênção, você não vai jejuar, você não vai orar. Às vezes você vai colocar como prioridade na frente de Deus. Muitas das vezes você nem para a casa dele vem. Você não medita mais, você não faz o que era para você fazer. E o Senhor sabe o que é prioridade para Ele na sua vida. Ele tem um momento exato de trabalhar. Mas quantas pessoas não têm tido a perseverança de Zacarias e Isabel? Quantas pessoas não têm servido a Deus pelo que Ele é, mas sim pelo que Ele pode fazer? Isabel e Zacarias é um exemplo para nós seguirmos. Ele é um exemplo que o Senhor deixou para mim e para você. Não servir a Deus pelas bênçãos que Ele pode oferecer, mas servir a Ele porque Ele é. Zacarias e Isabel mostraram isso. Tudo o que eles queriam era um filho.
Mas eles não serviram a Deus pelo que Ele podia entregar. Sabe por quê? Quem serve a Deus pelas bênçãos que Ele pode dar, se afasta da presença de Deus, murmura contra Deus. Quem serve a Deus pelo que Ele faz, se afasta de Deus. Quem serve a Deus pelo que Deus pode fazer, nunca vai conseguir chegar em profundidade com Deus, enquanto não entender que você precisa buscar Ele pelo que Ele é. Porque Ele é poderoso, porque se você respira é porque Ele te deu um ar para respirar. Se você está sobre essa terra é porque Ele te colocou aqui. Se você tem um lar para morar é porque Ele te permitiu. Se você tem um trabalho é porque Ele te dá saúde para você ir trabalhar. Porque quantas pessoas se encontram em cima de uma cama sem condição para trabalhar? Quantos se encontram sem uma casa para morar? Quantos não têm um alimento para comer? Então começa a servir a Ele pelo que Ele é na sua vida, não pelo que Ele pode fazer. Porque quando você entender que Ele é, e que não vai ser você que vai mudar Ele, não é porque Ele não te entregou a bênção e você se afastou da presença dEle que Ele vai mudar. Ele vai mudar a sua situação se você servir a Ele pelo que Ele é. Ele muda a sua história se você servir a Ele pelo que Ele é. Ele transforma o improvável quando você serve a Ele pelo que Ele é. Até mesmo para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Ele permite situações acontecer. Ele permite você passar por deserto, para que as pessoas à tua volta possam ver que Ele é Deus na sua vida. Para que o nome dEle venha ser glorificado através da sua vida. Zacarias, ele vai para servir a Deus, mesmo que ele se encontrava na sua velhice, mesmo que Isabel se encontrava velha. Sabemos que uma mulher avançada de idade, uma mulher velha, ela não pode mais gerar um filho. Hoje, na nossa época, toda mulher quer ter um filho, imagina na época de Isabel. Você imagina que eram os dois dentro de casa e eles sabiam que dentro da lógica humana eles não poderiam mais gerar. Dentro da lógica humana era um sonho que já havia morrido. Eles não sonhavam mais, eles não pensavam mais no filho. Eles não oravam mais por aquele filho. Não tinha mais como. Era impossível diante da lógica humana ter um filho. Mas mesmo eles chegando diante daquilo que significava a morte do seu sonho, ou a impossibilidade de realizar o que eles pediram para Deus a vida toda, eles não desistiram de Deus. Mesmo diante deles terem chegado diante de uma situação onde eles não alcançaram a bênção recebida, Zacarias continuou sendo servo de Deus, continuou sendo irrepreensível diante de Deus, continuou obedecendo os mandamentos, continuou temendo o Senhor, continuou servindo ao Senhor. E Isabel a mesma coisa. Eles não se afastaram de Deus porque não recebeu a bênção. Eles não se levantaram contra Deus. Eles permaneceram. E chega o momento onde se encontra diante do templo do Senhor. E ali é lançada uma sorte para que um sacerdote entrasse até o templo para oferecer incenso a Deus. Naquela época se queimava incenso para Deus. E Zacarias é o escolhido daquela época, daquele momento. Zacarias entra no templo. Quando ele chega diante do templo, aparece um anjo para Zacarias. E o anjo anuncia para ele que a esposa dele iria gerar um filho. E era difícil de se acreditar. Imagina você impossibilitado. Imagina a mulher que já não tem mais as condições mais de gerar um filho. Imagina a mulher que já fez todas as fases de ter um filho. Ela já não podia mais gerar um filho, ela já era velha. E o anjo chega e diz para Zacarias: ela vai gerar um filho. E esse filho será grande diante do Senhor. Esse filho irá preparar um caminho para que Jesus viesse. Glória a Deus. Esse filho era escolhido de Deus, era preparado por Deus. Imagina, Deus estava lá projetando uma criança para vir ao mundo. Deus estava projetando uma criança que ia vir para abrir os caminhos para Jesus. Deus estava projetando uma criança que ia vir, crescer, ia pregar o arrependimento para que Jesus viesse na terra pela minha vida e pela sua vida. Então, ele já tinha uma criança projetada para vir na frente. Aí ele olha para baixo e vê que Zacarias e Isabel oraram durante muitos e muitos anos pedindo uma criança. E era um servo fiel a ele. Era irrepreensível. Oraram até
as possibilidades se acabaram. Aí Deus vira e fala: é esse aí que eu vou abençoar. É no meio desses aí que eu vou gerar esse filho que eu quero lá na terra. É lá que eu vou entregar. É nesse ventre seco que não gera mais nada. É nesse ventre que não tem como mais gerar, que eu vou gerar essa criança. Porque além de eu enviar aquele escolhido por mim para anunciar a chegada do meu filho na terra, eu ainda, o meu nome vai ser glorificado. Porque todos vão olhar e vão saber que ali era impossível ter vida e vai gerar vida. Ali era impossível acontecer o que vai acontecer, e ali eu gero vida. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele gera vida onde não tem como para o nome dele ser glorificado. Você pode estar com o ventre seco. Você, não importa qual é o tipo de ventre, vida financeira, sentimental, na sua vida conjugal, não importa em que área seja, o ventre pode estar seco, mas se o Senhor disser que vai fazer gerar vida, Ele faz. O sonho pode estar cancelado, o sonho já pode dizer: não tem mais como nascer ali, já morreu, é impossível, eu já não oro mais. Mas se você permanecer servindo a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele poderia fazer, se você não deixou de se estar diante do Senhor porque Ele não te deu, na hora exata o Senhor olha para baixo e diz: aquele projeto que eu projetei, eu vou gerar ele ali. Ali eu vou brotar. Onde não tinha vida, eu vou fazer ter vida agora. Porque o nosso Deus é o mesmo de antes, Ele não mudou. Ele coloca vida onde não existe mais vida. Ele faz o impossível se tornar possível. Ele é o que dá a última palavra. Aleluia. Podem dizer que não tem mais jeito. De repente até você mesmo não acredita mais que irá acontecer, que tem mais como. Mas o nosso Deus, Ele é especialista em fazer coisas onde para o homem é impossível. Deus nunca vai trabalhar dentro da sua possibilidade. Deus nunca vai fazer nada onde você pode fazer. Deus só vai entrar onde as suas mãos não podem alcançar mais. Deus só vai colocar as mãos onde você não pode mais colocar as suas, onde a mão dos homens não pode ser colocada mais, para que o nome dele venha a ser glorificado, porque ele não divide a glória dele com ninguém. E muitas das vezes, se ele fizer na tua vida hoje, as suas mãos podem alcançar, e você vai dar glória para você e não para Deus. Você vai dizer: eu consegui porque eu me sou esforçado, eu consegui porque eu sou isso, eu consegui porque eu tenho nome, eu tenho status, eu consegui porque o outro podia fazer por mim. Mas você não glorifica o nome do Senhor. Mas quando acontece o improvável, até quem está à sua volta tem que ver que Deus é Deus. Aleluia. Sabe quando Deus faz aquilo que você não tem condição de fazer? Sabe quando Deus entra naquela situação onde você jamais faria, você jamais conseguiria, o homem jamais conseguiria fazer para você, e você consegue. E todos têm que ver que Deus foi quem fez na tua vida. Aleluia. Então Zacarias, ele não acredita quando o anjo diz que a mulher dele vai gerar um filho, porque era impossível. E o anjo diz: eu sou Gabriel. Gabriel era o anjo mensageiro de Deus. Ele é o anjo mensageiro de Deus. É o anjo que Deus envia para entregar os recados. É o anjo que muitas das vezes, se você estiver orando na madrugada, porque ele gosta de vir nas madrugadas, ele gosta de vir com quem tem intimidade com ele, ele vem e entrega os recados de Deus para quem tem intimidade com ele. Para quem busca ele, esse anjo ainda aparece, porque ele ainda é o anjo mensageiro de Deus. Muitos têm deixado ele lá no passado, mas ele ainda vem até hoje para entregar as mensagens do Senhor. Então ele aparece para Zacarias ali dentro para fazer essa promessa. De repente, uma promessa que Zacarias esperou a vida inteira e nunca veio. De repente foi o sonho que Zacarias esperou, porque Deus se calou para Zacarias. Deus não fez como muitas das vezes faz comigo, com você, porque ele chega e fala: eu vou fazer na tua vida. Não, Zacarias e Isabel teve que servir a Deus com incerteza. Eles tiveram que ver o seu sonho morrer, eles tiveram que enterrar o seu sonho, mas mesmo assim eles enterraram o sonho, mas continuam servindo a Deus, dizendo: eu sirvo a Deus porque Ele é abençoador. Eu não sirvo Ele por causa das bênçãos que Ele vai me entregar, mas porque Ele é a bênção na minha vida. Porque Ele é maior do que qualquer coisa na minha vida. Ele é maior do que um filho. Ele é maior do que o dinheiro. Ele é maior do que o carro. Ele é maior do que o casamento. Ele é maior do que a minha vida profissional. Ele é maior até do que a minha saúde. Porque Ele é Deus. Se Ele quiser fazer na minha vida, Ele faz.
Então, o anjo diz então, como você duvidou da promessa de Deus, você ficará mudo até o nascimento da criança. Zacarias volta para casa. E quando termina os dias dele servir a Deus ali, ele volta para sua casa. E quando ele volta para sua casa, Isabel fica grávida. Imagina, uma mulher velha que já não tinha mais condição de ter filho, de repente chega e fala: eu estou gerando filho. Imagina muitos duvidaram daquela promessa. Imagina muitos disseram: é impossível isso. Essa mulher está ficando louca. Onde com uma mulher velha como essa, um homem velho como esse vai ter um filho? Mas de repente começa a aparecer a barriga de Isabel. De repente aquela criança já não tem mais como esconder. E aos vizinhos, aqueles que olhavam e diziam: é impossível. Tem que ver vida sendo gerada mesmo na velhice, mesmo naquele útero que era infértil se tornando fértil, ganhando vida. Quantas das vezes eu e você queremos esfregar na cara a promessa que Deus nos deu? Quantas das vezes eu e você queremos que as pessoas acreditem nas nossas promessas, nos nossos sonhos? E o Espírito Santo de Deus fala para mim e para você: não tenta convencer ninguém das tuas promessas, nem dos projetos que Deus tem feito na tua vida, nem do que Ele está gerando, porque Ele é Deus que gera de útero infértil. Ele é aquele que faz a mulher estéril dar filho e dar filho na velhice. Mas não tenta convencer ninguém dos projetos de Deus na tua vida, porque o projeto de Deus é como a gestação. Ele começa, você fala, as pessoas não têm como ver, elas não têm como acreditar, mas a gestação é impossível alguém esconder. Se quiser esconder, consegue esconder nos primeiros meses, mas de repente começa a aparecer, vai crescendo até chegar o dia de nascer, e não tem como ninguém impedir uma criança de nascer. Assim são as promessas de Deus na minha vida e na sua vida. Porque quando Deus Ele faz gerar em um útero, não importa que útero seja esse, não importa qual seja o milagre que Deus está gerando, a princípio muitos podem duvidar, muitos podem não acreditar. Não tenta convencer ninguém, porque quem vai convencer é o próprio Deus. É através da obra que Ele vai fazer na tua vida que vai aparecer os frutos. Porque tudo que Deus faz tem frutos. Vai chegar um momento que não tem como esconder. Não tenta falar: o Senhor tem isso para a minha vida, para convencer as pessoas. Começa a praticar o que Deus te manda fazer, porque de repente a barriga começa a crescer, não dá mais como esconder. E quando chega perto de nascer, não tem como mais esconder. Mesmo que algumas pessoas duvidem que ali possa ter uma criança, quando chega o dia da criança nascer, todos têm que ver uma criança ali. Não tem como esconder uma criança. Não tem como impedir uma criança de nascer. Porque mesmo a criança que ela seja abortada, ela vai ter que nascer. Nem que seja morta, ela vai ter que nascer. Mas o Senhor diz que na minha vida, na sua vida, não irá Satanás abortar os planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Satanás não irá abortar os projetos, as promessas que Ele tem nas nossas vidas. Então não para de buscar a Deus porque você não recebeu a promessa. Porque o Senhor diz: existem pessoas que estão orando, estão clamando a Deus, e as promessas não acontecem, as bênçãos não vêm, as coisas muitas das vezes até se tornam pior. E muitas das vezes pensa em desistir da presença de Deus, pensa em desistir. Mas o Senhor diz: todo aquele que busca, todo aquele que persevera no Senhor, todo aquele que busca ser reto diante do Senhor e foge da aparência do mal, chega o momento que Deus olha para a terra e diz: aquele meu filho merece ser abençoado. Ali eu vou gerar alegria, porque Ele disse para Zacarias: essa criança trará muita alegria no meio daqueles. Essa criança alegrará muitos. E assim o Senhor faz com as promessas dele na minha vida e na sua vida. O Senhor, Ele não desiste de mim e de você. Somos nós que desistimos dele. O Senhor, Ele não desiste de abençoar a minha vida e de te abençoar. Somos nós que paramos na hora errada. Porque mesmo que pareça improvável, Deus se torna provável. Mesmo que nós achamos que não tem mais jeito, Deus faz acontecer. Porque Sara também era uma mulher estéril, e Deus só deu para ela um filho na velhice, porque ali o nome do Senhor poderia ser glorificado. A palavra de Deus diz que quando Isabel engravidou, os vizinhos tiveram que glorificar a Deus e ver
a presença de Deus na vida dela. Tiveram que ver, tiveram que glorificar a Deus por causa daquela criança. Não teve um que não teve que glorificar a Deus porque era improvável, era impossível. Se Deus desse para Isabel um filho quando ela estava jovem, não teria glória de Deus ali. Ela era uma mulher estéril. Deus foi lá, poderia ter transformado a vida dela e feito ela gerar, mas a glória não seria de Deus. Então a glória foi de Deus porque era uma mulher estéril, velha, dando à luz a um filho. Zacarias, ele teve que ficar mudo. Imagina um homem sem poder falar até o último dia da gravidez, 9 meses, sem poder falar. Mas chega o momento da circuncisão e eles chamam Zacarias e eles vão dar o nome à criança. Pela cultura, o primeiro filho receberia o nome do pai. E eles chamam aquela criança de Zacarias, mas Isabel diz não, o nome dele será João. O nome dele será João. Aí eles chamam Zacarias para consultar Zacarias, porque quem tinha que dar o nome era o homem. E Zacarias não podia falar porque ele estava mudo. Ele começa a assinar e pede uma tábua de escrever. E escreve lá que aquele menino chamaria João, porque este foi o nome que Deus disse que aquele menino chamaria. Então todos glorificam a Deus. Todo que estava naquele lugar. E Zacarias começa a falar. Zacarias vem a falar. E Zacarias, ele já era um homem que adorava a Deus, temia a Deus. Imagina depois das promessas de Deus na vida dele. Mas de repente Deus sabia, se desse para ele um filho lá na juventude, ele não ia adorar a Deus como ele adorou. Ele não deixou de adorar a Deus. Ele não importou com o que iam pensar e falar. Quantos devem que olharam para Zacarias e disseram assim: olha lá, há tanto tempo dentro da igreja, mas Deus não deu nem sequer um filho para ele. Olha lá, servindo a Deus, indo para a casa de Deus, mas Deus não deu um filho. Deus não deu aquilo que eles precisavam. Deus sabia exatamente o tempo e o momento. Porque antes de Deus gerar um filho no ventre de Isabel, Deus já tinha gerado um filho na mente dele. Deus já tinha esse projeto. E ele escolheu Isabel e Zacarias para poder levar adiante aquele projeto ao qual ele tinha. E Zacarias, ele faz um cântico que fala que Zacarias, ele foi cheio do Espírito Santo e ele profetizou dizendo, que é o cântico de Zacarias: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos, das mãos de todos que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto, e do juramento que jurou Abraão nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, sem santidade e justiça perante ele, todos os dias de nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pela entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Glória a Deus. Então, o Senhor, ele nunca vai dar qualquer coisa para quem espera nele. O Senhor nunca vai entregar qualquer coisa para quem espera nele. Ana, ela orou a Deus, e Deus deu ela um profeta. Deus deu para ela um profeta que iria ser juiz, queria ser um profeta, queria governar naquele lugar. Não, ela pediu um menino para Deus e Deus queria um profeta, porque Eli já havia se pervertido, os filhos de Eli estavam fazendo tudo que era errado dentro da casa de Eli, ele deixava,
Então o Senhor vira e fala: eu preciso de um profeta. Ana fez um voto e pediu um menino. E ela disse que se eu der para ela um menino, ela entrega no meu altar. Ela entrega para minha casa, para o meu serviço. Então Ana é a pessoa certa que eu vou entregar um filho. Então saiba pedir a Deus, que quando você pedir a Deus algo que vai servir para Deus usar, que vai servir para glorificar o nome dele, que vai servir para o serviço dele, para a obra dele, ele não vai colocar impedimento em te entregar aquilo. E ele sabe, se ele te entregar, se você entrega. Quantas pessoas fazem voto com Deus e diz: Senhor, se o Senhor me der isso, eu entrego no seu altar. Senhor, se o Senhor me der isso, eu faço isso no seu altar. Mas quando Deus entrega, não faz nada, não entrega nada. Glória a Deus. Quantas pessoas falam para Deus: se o Senhor me der, eu entrego para o Senhor isso, mas não entrega nada quando Deus entrega. Muitas das vezes Deus não me entrega, não te entrega, porque sabe, se entregar, nós não vamos entregar no altar dele. Ele estava esperando por isso. Então, no momento em que Deus olha, ele quer enviar aquela criança ao mundo, e ele olha e vê que aqueles servos dele foram pessoas que oraram a vida toda, mas eles não desistiram por causa que não receberam. Eles não deixaram de adorar ele porque a bênção não chegou, porque o motivo do riso não chegou. Eles continuaram adorando ele da mesma forma. Então ele diz: eu vou enviar ali. E quando ele envia um profeta. Ele enviou um profeta que iria enfrentar qualquer situação para poder, pelo nome dele. Porque João Batista, quando ele veio, ele pregou no deserto. João Batista, ele comia gafanhoto para pregar. E João Batista não tinha medo de pregar a verdade no meio dos fariseus, no meio daqueles que perseguiam, no meio daqueles que matavam. João Batista chegava e dizia: se arrependam, bando de víboras. Ele pregava a verdade diante do povo para preparar o caminho para Jesus vir. João Batista é aquele que tem a sua cabeça decepada. Ele dá a sua vida pelo Evangelho de Cristo. Então, quando Deus olhou, ele disse: é ali que eu vou entregar, porque dali vai sair alguém forte, dali vai ser gerado alguém que vai me servir independente da circunstância, porque o pai e a mãe vão ensinar eles que ele tem que me servir, não porque eu vou dar para ele, mas pelo que eu vou, não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. Então João Batista, ele não importou se ele ia perder a vida. João Batista não importou se ele ia ter comida boa, se ele ia ter casa boa. Ele foi para o deserto pregar da maneira que Deus queria, mas ele tinha um exemplo dentro da casa, e Deus sabia que ali era o lugar certo de plantar aquilo. Será que a tua casa tem sido o canteiro certo para Deus plantar o que ele quer plantar? As vezes que você tem pedido para Deus, será que você preparou o terreno para Deus plantar? Como é que a sua vida tem sido vista? Porque o Senhor, ele quer transformar úteros secos em útero que dá vida. Ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer entregar bênçãos. Mas nós precisamos preparar o terreno para receber. Nós precisamos preparar o terreno para que ele venha entregar para nós, para que venha ter vida, para que venha dar crescimento. Nessa noite, o Senhor, ele deixa para mim e para você que nada é impossível para ele. Ele é aquele que dá a última palavra. Independente da promessa, independente daquilo que você tem buscado em Deus, pedido a Deus, mesmo que hoje você não tenha alcançado, mesmo que tenha passado os dias, você tem orado e você não tem visto nada acontecer, mesmo que você tenha continuado orando a Deus, já tem meses, já tem anos e nada aconteça, permaneça firme, porque aquele que permanece firme diante de Deus, Deus nunca vai deixar de abençoar a vida dele. Deus vai te entregar o que é melhor, o que é certo. Existem bênçãos que Deus não entrega para mim e para você, porque Ele sabe que se Ele entregar, nós vamos sair da presença dEle, vai nos causar dor, vai nos causar sofrimento. Então Deus muitas das vezes não entrega, porque Ele sabe que não vai ser bom para mim e para você. Porque existem coisas que nós estamos pedindo para Deus e Deus nunca vai nos entregar. De hoje, de amanhã e depois, porque Ele sabe que se Ele entregar vai vir sofrimento, vai vir dor, e Ele quer nos poupar do sofrimento. Mas aquilo que Ele sabe que vai ser motivo de alegria para a minha vida, para a tua vida, quando nós perseverar na presença dEle, servindo a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, o Senhor vai entregar em nossas vidas. E lembra sempre de uma coisa: você desistir não vai mudar Deus.
Você parar não vai mudar Deus. Você murmurar não vai mudar Deus. Você deixar de intensificar suas orações porque você não tem recebido não vai mudar Deus. O que vai mudar Deus é você. O que vai fazer com que Deus não muda. O que vai fazer com que Deus cumpra na sua vida é a sua perseverança diante dele dia após dia. É você servir a Ele independente das circunstâncias. Você está chorando, está no joelho. Você está vivendo humilhação, você está no joelho. Independente das circunstâncias, você o adorar. E isso faz com que Ele cumpra na sua vida. Não acha que se você fizer pirraça diante de Deus, Deus vai fazer. Não, você só vai retardar suas bênçãos. Quantas vidas poderiam estar com suas bênçãos na mão? Quantas vidas poderiam estar com suas promessas nas mãos? Mas porque murmura, porque volta atrás, porque não obedece, porque não é alguém que Deus possa olhar e dizer: esse aí é justo perante mim, esse é reto diante de mim. Não obedece a Deus, quer fazer as coisas de qualquer maneira e quer receber de Deus as bênçãos. E muitas das vezes está no caminho, está prestes a receber uma bênção, volta para trás, murmura com Deus. A murmuração é pecado diante dos olhos de Deus. Então que nós venhamos a perseverar, a ser firme em Deus, firme em oração, firme em obediência a Deus, firme em temor a Deus, para que nós venhamos receber aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Deus não falha e nunca vai falhar. Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus que fez grandes coisas no passado. Ele é o mesmo Deus que fez Sara e Abraão ser pai e mãe. Ele é o mesmo que fez Zacarias e Isabel ser pais e mães, mesmo quando era impossível. Ele é o mesmo que abriu o ventre de Ana e fez ela gerar um filho. É o mesmo que chegou até Maria e fez ela gerar um filho do Espírito Santo. O Senhor, Ele não vai fazer eu e você ter um filho fisicamente, mas o Espírito Santo vai gerar vida na minha vida e na sua vida. E quando nós começar a gerar vidas através do Espírito Santo de Deus, as coisas se transformam em nossas vidas. Então começa a buscar a presença de Deus, o Espírito Santo na sua vida. Começa a ser como Zacarias foi, cheio do Espírito Santo, para que você possa alcançar grandes coisas. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele consegue perseverar. Quem é cheio do Espírito Santo, ele consegue manter mais firme diante do Senhor quando as circunstâncias não vêm. Porque quando você já não tem mais força, o Espírito Santo é quem batalha por você. Quando você não consegue orar, o Espírito Santo ora por você. Quando você não tem força para levantar, o Espírito Santo te levanta. Quando você estiver caído no chão, o próprio Espírito Santo vai lá te carregar no colo. Então por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos dá força extra, aquelas forças que não vêm de nós. O Espírito Santo nos dá. Procura ser cheio, procura ser tocado pelo Espírito Santo e ser cheio dele. Levanta pela manhã e diz: Espírito Santo, eu te amo, eu te desejo, eu preciso de ti. Espírito Santo, eu te entrego o meu dia. Porque mesmo que você não tem força, se você entregar a sua vida ao Espírito Santo, ele vai te carregar no colo. Se você convidar ele para entrar na sua casa, ele vai te dar força. Até você chegar no dia da promessa se cumprir. Até você chegar no momento do Senhor te abençoar a sua vida. Porque muitas das vezes, diante da dificuldade, nós começamos a fraquejar. Nós não temos força. Quando Deus se silencia, é pavoroso para nossas vidas. Quando Ele não fala conosco, nós pensamos que Ele nos desistiu de nós. Quando Ele deixa de falar com a gente acha que Ele nos esqueceu, que Ele nos abandonou. Mas existe uma coisa: Deus nunca abandona eu e você. Deus nunca nos abandona, somos nós que abandonamos Ele. Então permaneça firme. Começa a pedir o Espírito Santo para te dar firmeza diante dele. Que você não venha olhar para trás, você não venha voltar para trás. Porque o Senhor, Ele quer gerar frutos em ventre que não tem mais como gerar. Ele quer gerar lá no seu trabalho, aquele lugar onde acham que não vai ter mais como gerar nada ali. Mas o Senhor, Ele quer gerar um fruto ali para mostrar que Ele é Deus na sua vida, para que o nome dele seja glorificado no meio daqueles que não acreditam em Deus na sua vida, no meio daqueles que diz que é impossível algo acontecer na sua vida. Ele quer gerar um fruto ali dentro da sua casa, onde muitos olham e falam impossível acontecer, onde muitas das vezes você mesmo já desistiu, já parou de orar, onde você mesmo disse que não tem mais jeito, que morreu todas as possibilidades. Mas existe um Deus que ainda faz proezas. Basta você continuar na presença dele, servindo a Ele pelo que Ele é. Deus, Ele faz muitas coisas quando nós esquecemos até de pedir para Ele as bênçãos, mas começamos a servir a Ele pelo que Ele é.
Sabe, Deus, Ele faz coisas na sua vida. Quando você esquece que está faltando as coisas dentro da sua casa, no seu armário, e para de pedir a Ele para encher o seu armário, para colocar coisas na sua casa, para colocar dinheiro na sua conta, e começa a servir Ele, adorar Ele pelo que Ele é. Quando você deixa a sua casa vazia, suas prateleiras vazias, o seu armário vazio, mas você entra na casa dele e adora ele pelo que ele é. Você não entra na casa dele pedindo a ele: Senhor, vai lá, visita a minha despensa. Senhor, vai lá, eu não tenho, visita a minha conta bancária. Mas quando você chega na casa dele, adora ele pelo que ele é e diz: Senhor, estou aqui porque eu te amo, eu preciso de ti. O Senhor vai lá e visita a sua despensa. Quando você deixa o seu marido dentro de casa, independente da situação que ele esteja, mas você chega dentro da casa, ele está lá drogado, ele está lá alcoolizado, ele está na prostituição, e você entra dentro da casa do Senhor, esquece que ele está daquele jeito, mas fala: Senhor, eu vim na tua casa hoje te adorar em espírito e em verdade pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu não estou aqui pela dispensa que o Senhor pode encher, eu não estou aqui pela enfermidade que o Senhor pode curar, eu não estou aqui, Senhor, na tua casa simplesmente pelo marido que o Senhor pode mudar, pelo meu filho rebelde que o Senhor pode mudar, mas eu entrei na tua casa para te adorar em espírito e verdade porque o Senhor é. Se o Senhor fizer na minha casa, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Ele visita aquela situação que você deixou em casa, e Ele muda a história da sua vida, porque Ele sabe que você está adorando em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque é difícil você entrar com a barriga vazia na casa de Deus, ou pensando no dia de amanhã como você vai pagar as contas. Quando você olha a pilha de conta vencida e você não tem dinheiro para pagar, mas mesmo assim você chega e adora Ele. Você mesmo assim, porque muitas pessoas estão desistindo de adorar a Deus porque o Deus não providenciou o dinheiro para pagar as contas. É quando você, independente da situação do seu casamento, mesmo diante dessa humilhação dentro de casa, dessa afronta do inimigo dentro da sua casa, você entra dentro da casa do Senhor e adora Ele em espírito e em verdade. Nem que para isso você precisa derramar lágrimas, porque o seu coração está doendo. É muito difícil você viver as afrontas lá fora, independente de qual seja, e entrar na casa de Deus e adorar Ele e falar: Senhor, estou aqui te servindo pelo que o Senhor é. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, na que a afronta vem, na que a humilhação vem, diz: cadê o meu Deus, Senhor? O Senhor esqueceu de mim. Mas quando você entra na casa de Deus e adora Ele, independente da circunstância, Ele fala: aquele meu filho me adora, porque Ele conhece o seu coração. Não adianta você entrar aqui e dizer: eu estou adorando a Deus pelo que Ele é, se dentro do seu coração não está acontecendo isso. Aí Ele vai lá, Ele sonda o seu coração, Ele sabe, Ele entra lá e muda o quadro, porque Ele sabe que é difícil, Ele sabe que dói, Ele sabe que é difícil você entrar na enfermidade na casa dele e adorar a Ele, independente da circunstância. Quantas pessoas estão abandonando a Deus porque Deus ainda não fez? Quantas pessoas estão deixando de servir porque Ele ainda não fez? Sabe por que está abandonando? Porque nunca adorou Ele em espírito e em verdade, porque nunca foi um adorador verdadeiro na presença dEle. Então que nós venhamos adorar Ele em espírito e em verdade, para que Ele possa realizar nossas vidas. Porque se nós não adorar a Deus de todo o nosso coração, nada vai acontecer. Nós podemos ter umas experiências rasas com Deus, nós vamos viver algumas coisas que Deus vai fazer na minha vida, na sua vida, porque Deus não vai deixar de abençoar a minha vida, na sua vida, se nós viermos na casa dele. Mas existem promessas, existem bênçãos que Deus só vai entregar mesmo quando nós entrar com profundidade. Porque tem pessoas que passam a vida inteira na casa do Senhor e nada acontece. É porque algo está faltando diante de Deus. É até porque está faltando entregar alguma coisa para Deus. Se entrega para Deus por completo, sirva a Ele de todo o seu coração. E o único que vai te ensinar, te ajudar a adorar Ele, o Espírito em verdade, é o Espírito Santo de Deus. Então busque o Espírito Santo de Deus com todo o seu coração. Ele vai te ajudar a dar força, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dizer o que fazer e o que não fazer. Ele vai te mostrar caminhos. Busque o Espírito Santo de Deus, busque intimidade com Ele, porque Ele quer ter intimidade contigo. Adora a Deus, porque independente de todas as circunstâncias, porque Ele quer estar na minha vida, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer mudar nossa história. Ele quer gerar uma grande bênção na minha vida, na sua vida, para o nome dele ser glorificado. Porque todas as coisas que Ele faz sobre a terra, para o nome dele ser glorificado e exaltado.
Glória a Deus, aleluia. Vamos dobrar nossos joelhos, vamos falar com Ele. Vamos pedir para Ele que venha nos preparar, que nós não venhamos a desistir, que nós venhamos a servir a Ele pelo que Ele pode, pelo que Ele é, porque Ele é tudo em nossas vidas. O controle de tudo está nas mãos dEle, para que nós não venhamos a desistir nunca, para que nós possamos alcançar as bênçãos dEle em nossas vidas. Pai amado, Pai querido, nessa noite eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Cada vida, meu Pai, que aqui entrou, cada vida a qual o Senhor alcançou, Senhor. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha colocar Tuas mãos poderosas, Pai. Coloca Tuas mãos sobre aqueles que querem desistir, meu Pai, porque não alcançaram Suas bênçãos, Senhor. Convença, meu Pai, esses corações nessa noite, Espírito Santo, que, Pai, enquanto eles estiverem Te buscando, Pai, pelo que o Senhor pode fazer, nada vai acontecer. Mas quando eles começarem a Te servir, quando eles começarem a entrar na Tua casa pelo que o Senhor é, o Senhor realizará nessas vidas, Pai. Transforma corações, quebra corações de pedra nessa noite. Vai quebrantando corações, meu Pai. Coloca esperança onde não tem mais esperança. Quantas vidas, meu Pai, se encontra, meu Pai, como Zacarias e Isabel, com os seus ventres secos, Senhor. Pai, quantos já se encontra com os seus sonhos enterrados, Pai, porque diante, meu Pai, da circunstância humana, Pai, é impossível, meu Pai, acontecer, mas para o Senhor não tem impossível. O Senhor pega o que é improvável e traz improvável, Senhor. O Senhor trabalha, meu Pai, onde é impossível para o homem. O Senhor entra, meu Pai, onde as nossas mãos não podem mais alcançar. O Senhor vai, meu Pai, onde as nossas forças terminam, Senhor, para mostrar o Teu amor, a Tua misericórdia, para mostrar, meu Pai, que a Tua glória, Pai, não pode, meu Pai, ser dada ao homem, não pode ser dada ao outro, Pai, não pode ser dada à medicina, não pode ser dada a justiça, meu Deus. Então, meu Pai, nessa noite eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, os sonhos dos Teus filhos. Eu coloco causas, meu Pai, que estão dentro do coração deles neste momento que eu não conheço, Pai. Aquelas causas, meu Pai, que tem feito eles chorar diante do Senhor. Aquela causa, meu Pai, que eles têm se dobrado e pedido ao Senhor um socorro, um milagre, Pai. Pai, que o Senhor venha tocar, Jesus, e que nunca venha morrer, meu Pai, esse sonho. Pai amado, Pai querido, não permita que Satanás venha abortar, meu Pai, esses projetos a qual o Senhor tem feito gerar. Pai amado, dá luz, meu Pai, aquilo que eles têm gerado, Senhor. Pai amado, que o Senhor venha, meu Pai, a fazer um grande prodígio, para que, meu Pai, todos à volta venham entender que o Senhor é Deus na vida deles, Pai, para que venham ver a Tua glória, para que eles venham glorificar o Teu nome através da vida deles, porque só o Senhor pode fazer. Existem causas aí, meu Pai, que o homem não pode entrar. Existem causas aí, meu Deus, que as próprias mãos não podem fazer, mas o Senhor pode. Entra na justiça, Senhor, mova, meu Pai, o papel que se encontra lá. Entra, meu Pai, em causas, meu Pai, a qual eles entregaram nas Tuas mãos, Senhor, nas madrugadas. A qual, meu Pai, enquanto fazia, meu Pai, os afazeres da casa foram entregando nas Tuas mãos, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Pai, eu entrego nas Tuas mãos nessa noite cada familiar, Senhor, dos Teus filhos que aqui adentrou. Pai, vai de encontro aos nossos lares, vai de encontro àqueles que ficaram em nossas casas, meu Pai. Que o Senhor venha enviar anjos preparados, anjos classificados, anjos de guerra lá dentro. Pai amado, que o Senhor venha dissipar todo o mal, toda a corrente das trevas venha ser despedaçada, que todo cadeado, meu Pai, venha a ser despedaçado em nome de Jesus, que toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, Pai, venha cair por terra em nome de Jesus. Pai, nós cremos no poder do Senhor, nós cremos no agir do Senhor, nós cremos, meu Pai, que o Teu nome tem poder, meu Pai, para destruir toda força maligna. Nós cremos que o Teu nome tem poder para destruir todo espírito do vício, todo espírito de prostituição, de adultério, venha cair por terra em nome de Jesus. Todo espírito ao contrário, Senhor, que tem, meu Pai, levado contenda, Pai, venha cair por terra em nome de Jesus. Pai, que toda palavra maldita lançada contra nossas vidas, meu Pai, não venha perseverar, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Envia anjos, meu Pai, guerreiros, Senhor, coloca em volta dos nossos lares, vai jogando por terra todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos nas Tuas mãos as nossas crianças, que o Senhor venha tocar, Jesus, que o Senhor venha cercar.
Pai, que o Senhor venha proteger, Pai. Protege os teus profetas, a qual o Senhor gerou no ventre, Pai. Joga por terra toda a afronta do inimigo, todo demônio das trevas que vier para desviar os teus caminhos. Venha cair por terra em nome de Jesus. Pai, vai de encontro, Senhor, meu Deus, a cada um, Pai, que está clamando ao Senhor por um milagre nessa noite, Senhor. Vai de encontro à tua igreja, meu Pai. Vai de encontro aos enfermos. Vai de encontro, meu Deus, àqueles, meu Pai, que se encontram de joelho dobrado. Vai de encontro aos intercessores desta obra, Pai. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, crendo na resposta, crendo no milagre, Pai. Crendo, meu Pai, que irá ter vida onde não existia mais vida. Que o Senhor fará gerar, meu Pai, onde não existia mais, meu Pai, vida, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos, Pai, que o Senhor venha levar os teus filhos em segurança para casa, debaixo das tuas potentes mãos, Senhor. Que o Senhor venha abrir as tuas mãos, guiá-los, meu Pai, debaixo da sombra das tuas asas, Senhor. Coloca um anjo direito, um anjo à esquerda, meu Pai, guiando cada um dos teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.